nós vamos fazer nesta manhã a mais importante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial. Uma viagem para dentro de nós mesmos. E o tema da minha conferência é felicidade roubada. Poderiam repetir? O som? Som? Felicidade roubada. Os fantasmas da emoção que estão dentro de nós e que sabotam a nossa qualidade de vida. Previamente, antes de começar a minha preleção, eu lhes pergunto: quem é aqui que sente que a sua felicidade está sendo roubada? Levante as mãos. Ótimo. Nós temos uns 30% de pessoas que levantaram as mãos. Fique tranquilo que até o final da conferência vamos chegar a uns 90%. Ao longo da história da humanidade, as pessoas tiveram ou vivenciaram uma série de causas que comprometeu ou comprometeram aquilo que elas têm de melhor dentro de si. Por exemplo, Freud, que foi uma das mentes mais brilhantes do século passado, escreveu mais de 5.000 cartas para os seus amigos. Era uma pessoa extremamente sociável, mas um dia, numa das cartas, ele disse que trabalhava por pura necessidade. A vida tinha perdido o sabor, o encanto para ele. Um dos seus netos teve tuberculose miliar e faleceu. E ele estava com câncer. E a sua dor física e emocional furtou a sua felicidade por um tempo considerável. Não há gigantes nessa vida. A existência é um grande contrato cujas principais cláusulas não estão escritas. Cedo ou tarde, você vai ter que deparar com as suas lágrimas. Cedo ou tarde, você vai ter que enfrentar a mais dramática fragilidade. Cedo ou tarde, não vai ter ninguém que te apoie. Você vai estar sozinho dentro de si e vai ter que procurar lá no âmago do seu ser a força mais relevante para que você não viva essa tese. Repita comigo: se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, a solidão é intolerável. O mundo pode te abandonar, mas você, em hipótese alguma, jamais pode se abandonar. O homem que mais formou pensadores ao longo da história da humanidade, Jesus Cristo, um dia foi abandonado por todos os seus amigos, foi traído pelo mais forte e foi traído pelo mais culto e mais forte intelectualmente e negado pelo mais impetuoso e determinado fisicamente. Portanto, traído por Judas Iscariotes e negado por Pedro. E todos os demais que andavam com ele dia após dia deram as costas. Mas ele não viveu essa tese. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Ele jamais se abandonou. Por isso que naquele jardim da traição, nos momentos mais cálidos da sua história,
ele procurava dentro de si as mais notáveis ferramentas para ter um caso de amor com a sua qualidade de vida, quando o mundo desabava sobre ele. Reitero, a vida é um grande contrato de risco. As principais cláusulas não estão escritas. Cedo ou tarde, nós tropeçamos, passamos pelos vales dos vexames, pelas perdas, pelas frustrações, mas uma pessoa madura escreve os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando ele bradava: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade, ele estava escrevendo no território da sua emoção os mais importantes capítulos. Ele estava gritando: a humanidade me abandonou, mas eu tenho um caso de amor com ela, jamais a abandonarei. Quando teus amigos te decepcionarem, te frustrarem, traírem, derem as costas, você deve gritar dentro de si: apesar de ser ferido, machucado, apesar de ser abandonado, eu apostarei tudo que tem naqueles que pouco têm. Isso distingue uma pessoa frágil. Muito obrigado, muito obrigado. Isso distingue uma pessoa frágil de uma pessoa forte. Os frágeis apostam naqueles que lhes dão retorno apenas. Os fortes apostam, como eu disse, tudo o que tem naqueles que os abandonam. Os frágeis julgam, os fortes abraçam. Os frágeis querem ter uma vida como um céu de brigadeiro, sem percalços e sem acidentes. Mas os fortes sabem que nos momentos mais dramáticos, eles podem viver as mais belas histórias e se tornarem sábios ao longo da sua própria história. Freud passou por esse caos e teve a sua felicidade roubada. Einstein, que foi também uma das mentes mais brilhantes do século passado e de toda a história da humanidade, não brilhou como um aluno nos tempos da universidade. E após se formar, ele não brilhou como professor universitário. Aparentemente, era um derrotado. Ele foi trabalhar numa firma de patentes, sem nenhum apelo intelectual, carimbando e analisando documentos. Mas ali, aquele jovem que tinha a idade de muitos de vocês, com 22, 23 anos, começou a libertar o seu imaginário. Parecia um louco. Ele imaginava-se sentado num raio de luz e observando o que acontecia com o tempo e com o espaço, libertando a sua criatividade, ousando a andar por ares nunca antes respirados, a propor ideias, sem medo de cair no ridículo. Ele começou a escrever a teoria da relatividade. E com 27 anos, ainda imaturo emocional e socialmente, ele lançou os alicerces básicos de uma teoria que mudou a nossa maneira de enxergar o mundo e a vida. 27 anos. Não foram os incentivos exteriores, os aplausos exteriores, não foram os encorajamentos dos seus professores, dos seus parentes. O que o levou a brilhar na sua mente foi uma força incontrolável de contribuir com a humanidade, mesmo
diante dos acidentes da vida, mesmo quando o mundo desabou sobre ele. Mas Einstein tinha na sua personalidade alguns conflitos. Ele se casou e teve um dos seus filhos com um transtorno mental, uma doença psicótica. E ele internou esse filho no manicômio e nunca mais o visitou. O homem que mais conheceu as forças do universo foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo que o universo físico, a mente humana. O medo de lidar com o incontrolável, o ambiente tétrico de um manicômio, o seu sentimento de impotência, as dificuldades que ele tinha para intervir nos delírios e alucinações do seu filho, fizeram essa mente brilhante ter sua felicidade roubada. Não há gigantes, ninguém. Cedo ou tarde, como eu disse, você vai ter que encontrar os fantasmas da sua emoção. Irritabilidade, sentimento de culpa, autopunição, sentimento de impotência, abandonos, solidão, raiva, ciúmes, medo de errar, medo do vexame. Cedo ou tarde, você vai encontrar os fantasmas mais insidiosos, mais invisíveis e mais poderosos, e que estão dentro de você. E a tua responsabilidade é domesticá-los. A tua responsabilidade é dar um choque de lucidez, criticá-lo, confrontá-lo, discordá-lo, impugná-los, como um advogado de defesa o faz no fórum. Mas infelizmente no mundo todo, nós